Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. We're here with a special class today. Today is a class about Thanksgiving because yesterday was Thanksgiving in the United States of America and today is Black Friday. Okay, but Americans, they celebrate Thanksgiving for the whole weekend. They celebrate Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. This is their most important holiday of the year. They really enjoy it. They celebrate it. And when I lived there, I had a blast, okay? Because there was one time like everything closed down, everything shut down, and people really got to enjoy themselves. So I really miss that. I miss those times, ok, boys and girls? Então, a gente hoje vai ter uma aula especial, tá certo? A gente vai sair um pouquinho de Geography e a gente vai entrar mais, aqui é mais voltado para History. Apesar de que a gente vai pesquisar no National Geographic. Geography, similar, but not quite. De qualquer forma, a gente vai aprender hoje. A aula aqui é um pouquinho sobre a história do Thanksgiving, a história do Dia de Ação de Graças, dessa celebração, né, do Dia de Ação de Graças. Por que é que existe essa celebração, tá certo? A gente vai aprender como tudo surgiu numa cidadezinha chamada Plymouth, Massachusetts. Cidade essa que eu já estive, já visitei. Eu não morei nessa cidade, mas eu morava relativamente perto, assim, morava 1h30 de distância, assim, mais ou menos, né? Por algum tempo, morei por alguns meses, foi pouco tempo, mas eu cheguei a morar lá. Morar perto de Plymouth. Oops, what is this? Esses vírus. Virus. Então, boys and girls, a gente vai, vamos lá, the first Thanksgiving, né? Então, aqui, né, the first Thanksgiving, novamente, aqui eu vou só reiterar, né, que Thanksgiving a gente traduz para Dia de Ação de Graças, tá? Então, fica Dia de Ação de Graças, tá bom? Foi a forma que as pessoas, a gente traduziu, nós brasileiros traduzimos, né? Thanksgiving é como se fosse uma união, giving thanks, when you give thanks, você dá obrigado, você agradece. Então, as pessoas resolveram chamar de Dia de Ação de Graças. Thanksgiving Day, né? Thanksgiving Day, Dia de Ação de Graças. Ok? Então, mais ou menos por aí, tá? Então, a gente tem aqui, né, as grandes figuras, os grandes characters, os grandes personagens dessa história maravilhosa entre Native Americans, a gente vai explicar o que é Native Americans, e os settlers, que aqui nesse trechinho, nessa parte aqui, eles focam bem como é que foi mesmo a risca, né? Tem toda a história, tem todo o contexto romântico dessa história. Aqui eles vão bem à risca mesmo assim de como é que foi, tá certo? Então, a gente vai ter os Native Americans, que a gente, se fosse traduzir, a gente traduziria, digamos assim, por, vamos botar aqui, nativos americanos, né? Tá? Native Americans, nativos americanos, tá? Que a gente chama mais comumente de índios. Ok? Então, índios. Ok? Erroneamente, né? O termo correto é esse, deveria ser nativos americanos, porque eles são nativos da terra, do solo americano. E os settlers também na parte mais assim, no formato mais romântico dessa história, eles chamam de pilgrims. Pilgrims, a gente vai chamar, assim, vai traduzir de peregrinos. Ok? Então, deixa eu me ajustar aqui porque está meio desconfortável aqui. Então, seria isso. Os settlers, pilgrims, Native Americans, nativos americanos. Ok? Então, anotem esse daí, anotem esse conceitozinho aí para a gente seguir em frente.
Então, on the fourth Thursday of November, people in the United States celebrate Thanksgiving, a national holiday honoring the early settlers and Native Americans who came together to have a historic harvest feast, tá? Então, aqui, inclusive, eu até admito que eu não sabia disso. Eu vim descobrir isso daqui há alguns anos aqui atrás, há pouco tempo atrás. Eu acho que foi até no ano passado, foi no ano retrasado, né? Foi um ano aí, né, que eu descobri que era a quarta quinta-feira do mês de novembro. Eu sempre pensei que fosse a última quinta-feira do mês de novembro. Sempre tive isso como uma certeza. Porque quando você conta, né, 4 quintas-feiras, geralmente a quarta quinta-feira ela é a última quinta-feira. Mas às vezes acontece de ter 5 quintas-feiras. E eu acho que foi o que aconteceu ano ano passado, quer ver? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, novembro. Right. Ok, então vamos lá, boys and girls. Desculpa aqui, deu um bugzinho aqui. Novembro. Então, não foi. Dia 1º foi um domingo. Então, quinta-feira, 1, 2, 3, 4. Não, então foi no ano. Provavelmente foi 2019, 2018. Mas eu lembro que foi recente. Então, é a quarta, resumindo, é a quarta quinta-feira do mês de novembro. As pessoas celebram nos Estados Unidos. E aí é um feriado nacional. Por incrível que pareça, boys and girls, acreditem ou não, é um dos maiores, se não o maior feriado nacional dos americanos, tá certo? Aí só comparado mesmo ao 4 de julho e Natal e Ano Novo ainda fica lá para trás, tá? Então, o Thanksgiving aí é o que os americanos se programam realmente, eles realmente se programam para vivenciar isso daí. Porque como é sempre numa quinta-feira, e aí a sexta-feira imprensa, muitas empresas imprensam a sexta, e aí as pessoas tiram sábado e domingo, então fica aquele feriadão. O 4 de julho nem sempre ele cai numa data conveniente. Então, 4 de julho é celebrado, aquela coisa, nacionalidade americana, e papapá, e ppp, e popopô, mas eu acho que o Thanksgiving ele ganha, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa história muito bonita, tá bom? Native Americans. Então, as primeiras figuras, né, characters dessa história. Long before settlers came to the east coast of the United States, the area was inhabited by many Native American tribes. The area surrounding the sites of the first Thanksgiving, now known as southeastern Massachusetts and eastern Rhode Island, had been home of the Wanapawag people for over 12,000 years and had been visited by other European settlers before the arrival of the Mayflower in 1620. The native people knew the land well and had fished, hunted, and harvested for thousands of generations, ok? Então, por que é que eles têm um papel importante, né? Os nativos americanos estão aí antes dos peregrinos. Os peregrinos chegam em 1620 através dessa embarcação chamada de Mayflower. A gente vai ver daqui a pouco de onde é que eles saem, para onde é que eles queriam ir e onde é que eles acabaram chegando, né? A verdade é o seguinte, é que essa tribo, esses nativos americanos, eles estavam aí em torno já de 12 mil anos. Gente, 12 mil anos não é 12 dias, nem 12 anos, nem 120 anos. 12 mil anos. Só para você ter uma ideia de como isso é tempo, isso é 6 vezes o tempo daqui para o nascimento de Cristo. A gente tem 2.000 anos do nascimento de Cristo. Eles estavam lá já há 12 mil. Quando chegou em 1620, eles estavam lá há 12 mil anos. Então, assim, eles
estavam bem estabelecidos lá, né? E eles sabiam tudo da região, né? 12 mil anos, aquela mesma tribo, aquele mesmo grupo de pessoas, então eles já tinham uma noção muito boa do que era a sobrevivência ali naquela região, ok? The settlers, os peregrinos, né? É engraçado é que esse site aqui, ele nem usa, né, como é que se diz, o termo peregrino, ele usa settlers, né? As pessoas que se estabeleceram, né? Settlers são as pessoas que se estabeleceram. The people who comprised the Plymouth colony were a group of English Protestants called Puritans who wanted to break away from the Church of England. Então, essas pessoas que se estabeleceram na colônia de Plymouth, né, foram um grupo, tá certo, de protestantes, ingleses protestantes, chamados de puritanos, tá certo? Eles eram chamados de puritanos, que queriam fugir, né? Queriam se afastar da igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, né? Também um outro tipo de protestante, mas o protestante anglicano não se alinhava, as ideias não se alinhavam muito bem com esses puritanos, e aí eles, por uma questão aí, né, meio de perseguição, digamos assim, eles saem de lá. Mas eles vão direto para o Novo Mundo, né, que eles chamam de Novo Mundo? Não, a gente vai ver agora o que é que acontece, tá? These separatists, they initially moved to Holland. Então, primeiro eles foram para a Holanda. But after 12 years of financial problems, they received funding from English merchants to sail across the Atlantic Ocean in 1620 to settle in a new world. Então, depois de 12 anos de problemas, eles saíram da Inglaterra, foram para a Holanda, mas enfrentaram dificuldades financeiras lá. E aí, o mercador, né? Merchant, aí é um mercador, marchante, né? Um comerciante, né? Conseguiu, levantou dinheiro, tá? Para que esse pessoal eles fossem para o Novo Mundo. Provavelmente, talvez o comerciante ele fosse puritano, né? E aí ele querendo ajudar o povo dele, ele disse: não, vão embora daqui, vão para o Novo Mundo, porque lá é cheio de oportunidades, né? A essa altura do campeonato, algumas pessoas já tinham vindo aqui para as Américas, né? Mas lá para os Estados Unidos, Nova York sendo assim a base, digamos assim, a maior base das pessoas até então, tá? Então aqui, ó, carrying 101 men, women and children, the Mayflower traveled the ocean for 66 days and was supposed to land where New York City is now located. Então, com 101 homens, mulheres e crianças, ou a embarcação chamada de Mayflower, passou 66 dias no Oceano Atlântico, né? 66 dias. Pensa assim, 2 meses, mais de 2 meses, né? 2 meses e uma semana aí, no oceano, naquela época, né? Precário como era, com mulheres, com crianças. Inclusive, uma informação interessante é o seguinte, é que essa embarcação saiu com 101 pessoas e chegou com 101 pessoas. Só que, o que foi que aconteceu? Uma morreu no caminho e outra nasceu. Então, saiu com 101, chegou com 101, mas não quer dizer que não houve perda, mas houve ganho, né? Houve um ganho aí para compensar a perda, tá certo? But when the conditions forced the group to cut their trip short and settle at what now is Cape Cod, Massachusetts. Então, a dificuldade aí do clima, né, do ambiente aí, tá certo? Fez com que eles estacionassem ali numa região chamada Cape Cod, é um cabo, né? Como se fosse um Cape, como se fosse um pedaço de terra que entra no oceano ali, e tem uma baía ali chamada Baía de Cape Cod. Eu vou mostrar aqui no mapa a vocês, para vocês terem uma noção, tá? Plymouth, vou mostrar para vocês onde fica Plymouth, Massachusetts. Plymouth.
na verdade, Plymouth map. Vamos lá. No. Plymouth. Vamos lá, Google Maps. Let's go, Google Maps. Plymouth. Plymouth, Devon. Oxa, isso não é na Inglaterra não, é, gente? Tá com cara de ser, viu? Porque Plymouth não é do lado de cá, é? Oh, guys, come on, guys. Tem um Plymouth na Inglaterra, guys. Mas no problem. Sabe por quê? Porque eu vou aqui para os US of A. Eu vou aqui achar o Plymouth que a gente quer achar aqui, ó. Aqui, ó. O Plymouth é esse daqui. E aqui é o Cape Cod, tá? Cape Cod. Inclusive, eu conheço essa área bem aqui, porque eu morei aqui. Eu morei no Cape Cod, morei numa cidade chamada Hyannisport. Não sei porque eu não estou conseguindo achar essa na outra aula lá do Fundamental 1 também. Não, Hyannis, só aqui, Hyannis. Consegui achar Hyannis. Eu morei aqui nessa cidade. Hyannis. E vinha trabalhar onde, gente? Aonde é que eu vinha trabalhar? Hyannis. Eu morei alguns meses aqui em Hyannis, né? Falmouth. Eu acho que eu vinha trabalhar aqui em Falmouth. E Plymouth ficava aqui. Inclusive, eu já vim uma vez aqui em Plymouth já, tá? Então, é como se fosse assim, Plymouth é aqui e tem uma ponte que dá acesso ao Cape Cod. E aí, Plymouth era o equivalente, assim, mais ou menos ao que é Itapsuma, né? Ficava no pé da ponte assim, e você passava. A diferença é que a ponte é altíssima, assim, uma ponte bem alta mesmo, assim, não é feita de tamaracá, que é rasinha, não. Rentezinha, não, né? Bem grandona assim mesmo. E aqui fica Plymouth. Então, esse pessoal se estabeleceu aqui, né? Você vê que aqui é uma baía, né? Cape Cod Bay, a baía de Cape Cod, tá certo? Geralmente as pessoas se instalam, assim, em regiões de baía, né? Porque eu acho que por questão de pescaria, de tudo, então você tem menos corrente de água, né? Você vê que o pessoal aqui também, ó, o pessoal vinha muito aqui para Nova York, tá vendo? Para exatamente se estabelecer aqui, nessas baías aqui, por alguma razão que eu não sei, é mais interessante. Né? Boston fica aqui um pouquinho, já que a gente está aqui, eu morei muito tempo nessa região aqui, né? Morei alguns meses aqui só, depois vim aqui para Worcester, ok? Worcester, essa região aqui de Worcester, Shrewsbury, Marlborough, Framingham, essa região aqui que a gente chama de como se fosse o oeste, né, de Massachusetts, entendeu? Inclusive morei na cidadezinha chamada, aqui é Marlborough, como se fosse, né, vocês nem sabem mais o que é o cigarro Marlboro, né? Morei nessa cidadezinha aqui chamada Northborough, cidade bem pequenininha mesmo, Northborough, e vinha trabalhar todo dia aqui em Wellesley, pegava essa rota 9 aqui, ó, Northborough, pegava 135, saía na rota 9 e chegava aqui no meu trabalho, ficava na rota 9 mesmo no trabalho. Era uns 45 minutos, mais ou menos, daqui. Ok, boys and girls, só um heads up. Ok, então, por aí. Settling and exploring. Ok, então vamos lá. Para situar, né? Settling and exploring. As the Puritans prepare for winter, they gather anything they could find, including Wampanoag supplies. Então, a grande questão aqui é aonde vem o surgimento dessa tradição do Thanksgiving, tá? O surgimento vem exatamente, vocês percebem que eles chegam aqui em 1620, tá? Aqui diz, 1620 eles chegam. Só que eles chegam, gente, eles provavelmente se planejaram para chegar mais cedo, mas não conseguiram chegar, resumindo. Eles chegam já num momento em que não dá mais para plantar, tá? Se você planta, já não consegue colher a tempo, e aí é trabalho perdido, porque o inverno lá, o inverno na região norte, vocês já sabem disso, aí a galerinha do sexto ao nono ano já tá craque aí na geografia, né? Sabe que aqui a região norte ali dos Estados Unidos, da Europa, neva muito, é muito frio. Você tem que plantar no momento certo para poder colher no momento certo. Eles se atrasaram.
E aí eles enfrentam uma grande dificuldade, né? Esse é o primeiro inverno deles, muita dificuldade mesmo, necessidade, eles chegam a passar necessidade, não tem o que comer, tá? E a dificuldade é tão grande, ficam doentes, o inverno é rigoroso, né? Porque o inverno também é rigoroso na Europa, mas assim, uma coisa é você passar por um inverno com a estrutura, né? Uma coisa é você passar o inverno tendo uma casa para morar, tendo como se aquecer, assim, você sabendo onde é que está as coisas. Outra coisa é você não ter nada, assim, não ter nada. Então eles chegam, vão começar a construir as coisas ainda para poder aguentar o inverno. E aí o inverno chega, eles perdem, só para você ter uma ideia, mais da metade da população que foi daquele 101 parte para a outra dimensão, né? Falecem, morrem. E aí essa dificuldade eles só conseguem sobreviver por conta aí de Squanto, por conta dos nativos americanos. E aqui é a parte em que a gente vai ler, né? Excuse me, I'm a little ill. One day, Samoset, a leader of the Abenaki people, and Tisquanto, better known as Squanto, visited the settlers. Squanto was a Wampanoag who had experience with other settlers in New English. Squanto helped the settlers grow corn and use fish to fertilize their fields. After several meetings, formal agreements made between the settlers and the native people, and in March 1621, they joined together to protect each other from the other tribes. Então, esse índio aqui chamado Squanto, um índio que falava já alguma coisa em inglês, então conseguia se comunicar em inglês, porque já tinha tido contato com outros ingleses, ele se dispõe a ajudar os settlers, as pessoas que foram se estabelecer, os peregrinos. Eles ajudam, e aí é por isso que ainda alguns conseguem sobreviver, e depois, quando passa o inverno, quando passa aquela dificuldade, eles ajudam, eles introduzem o milho a eles, mostram que existe o milho, a existência do milho, ensinam como plantar o milho, ensinam como fertilizar o solo antes da plantação, porque o Brasil é um país abençoado por Deus, né, com o seu solo muito fértil, mas nessa região mais norte você tem que dar uma fertilizada antes, então eles ensinam como usar o peixe para fertilizar o solo, né, as terras, ensina a caçar, ensina a pescar, e resumindo, no ano de 1621, eles fazem uma plantação, e aí essa colheita é espetacular, eles caçam, então eles conseguem realmente thrive, né, sobreviver, tá certo? E aí o que é que acontece? Eles fazem um acordo, tá certo? Também um acordo de paz, uma coisa assim, ó, a gente tá se dando tão bem, nem eu te ataco, nem tu me atacas, né? E também a tribo indígena vai e comunica às outras tribos dizendo assim, esse pessoal aqui é um pessoal de boa. Vamos lá para o que realmente importa, the celebration, né? Como é que surge então a celebração? One day the fall, four settlers were sent to hunt for food for a harvest celebration. The Wampanoag heard gunshots and alerted their leader, Massasoit, who thought the English might be preparing for war. Massasoit visited the English settlement with 90 of his men to see if the war rumor was true. Então, eles saem para caçar porque eles estão fazendo uma colheita muito boa. E aí, né, quando existe uma colheita muito boa, eles faziam uma celebração. Exatamente, o Thanksgiving também é conhecido como isso, né, como uma ceia de celebração, tá? De uma colheita boa. Então, eles estão preparando essa colheita e aí algumas pessoas vão caçar. E quando eles vão caçar, eles usaram arma de fogo. E quando usaram arma de fogo, alertou os índios e aí, sabe como é, né? A gente hoje vive na era da fake news, a gente sabe que, né? Uma notícia, não sei se vocês já brincaram, fizeram essa brincadeira de, como é que chama? De telefone sem fio, né? Que um sai falando para o outro, um sai falando quando chega do outro lado, já viu, né? Já viu.
Então, o telefone sem fio chegou dizendo que, opa, estão querendo fazer guerra. Então, os índios já vão lá para passar mensagem, assim, a gente não vai aceitar isso, e vão com 90 homens, né? Para saber se era verdade. Então, soon after their visit, the Native Americans realized that the English were only hunting for the harvest celebration. Massasoit sent some of his own men to hunt deer for the feast, and for 3 days, the English and native men, women, and children ate together. The meal consisted of deer, corn, shellfish, and roasted meat, different from today's traditional Thanksgiving feast. They played ball games, sang, and danced. Ok? Então, os nativos americanos, né? Eles foram lá, e aí viu que, na verdade, eles só estavam caçando para fazer aquela ceia bem bonita, bem repleta, bem farta. E aí eles pegam e se juntam, eles provavelmente foram convidados, né, a participar, eles se juntam e vão caçar também, e aí por 3 dias eles ficam celebrando. Então é por isso que também é na quinta, né, para ficar quinta, sexta, sábado, domingo, para fazer aquela celebração bem legal. E aí eles têm festa, eles celebram, eles fazem jogos e dançam e cantam. Então, resumindo, uma coisa bem, assim, bem de celebração, e é por isso que as famílias celebram tanto Thanksgiving lá, porque tem essa representação de fartura, né? Tem a representação da fartura, tem a representação da socialização, né? Tem a celebração aí de pedir obrigado, né? E aí eles, pelo menos a história que se conta, a história mais romântica é essa, que eles convidam os índios para agradecer, para pedir obrigado pela ajuda que eles deram, tá certo? Na verdade, então, na verdade, aí aqui vem, né, the myths, né? Não, Native American Thanksgiving, the peace between, aí aqui vem a parte do ser humano, né? The peace between the Native American settlers lasted only for a generation. The Wampanoag people do not share in the popular reverence for the traditional New England Thanksgiving. For them, the holiday is a reminder of betrayal and bloodshed. Since 1970, many Native people gather at the statue of Massasoit in Plymouth, Massachusetts, each Thanksgiving Day to remember their ancestors and the strength of the Wampanoag. Então, a verdade, né, a realidade nua e crua do ser humano é que esse acordo de paz, lembra que eles fizeram um acordo de paz? Esse acordo de paz dura apenas por uma geração, né? Essa relação harmoniosa entre brancos e índios só dura por uma geração. Depois disso, né, a outra geração já esquece e aí começa o massacre, né? Começam a explorar e a massacrar e expulsar os índios, tá certo? E por essa razão, essa tribo indígena, eles não celebram o Thanksgiving, não. Para eles, o Thanksgiving foi um momento de traição, uma lembrança de traição e de derrame de sangue. Então, desde 1970, vários desses nativos americanos, ancestrais desses nativos americanos, eles vão, no dia de Thanksgiving, eles vão lá na estátua de Massasoit, né? Essa estátua aqui de Massasoit, ok? Desse índio, né? Esse índio aqui é quem é o líder, era o líder deles, tá certo? E eles vão lá prestar as homenagens dele, tá certo? Que foi inocente, né? Que ajudou os peregrinos, ajudou essa comunidade que chegou aqui super necessitada e depois foi completamente esquecido. Ok, boys and girls. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Modern Thanksgiving, Thanksgiving holiday. Então, Abraham Lincoln declarou, né? Declared two national Thanksgivings, one in August to commemorate the Battle of Gettysburg during the Civil War, and the other in November to give thanks to general blessings. It's the second one that we celebrate today. Então, Abraham Lincoln, presidente americano, um dos mais famosos, talvez o maior de todos, pelo que conquistou, cria 2 feriados de Dia de Ação de Graças, um em agosto
31 de novembro, que é esse. O de agosto não pega, tá certo? O de novembro é o que pega e é o que a gente comemora hoje. Ok, boys and girls, então, e a gente vai encerrando por hoje, e além dessas explicações aqui, eu vou liberar para vocês algumas aulas, essas aulas, eu estou liberando, presta atenção, lá no aplicativo, no Class App, tá certo? Aquela mensagem de lembrança, eu vou liberar para vocês um vídeo sobre a história do Thanksgiving, para vocês assistirem novamente. Esse videozinho aqui sobre o vocabulário do Thanksgiving, tá certo? Que é um vocabulário interessante. E esse jogo aqui de Kahoot, a maioria aqui, sexto, sétimo, oitavo ano, talvez o sexto não. Sexto não tem costume, não. Esse é um joguinho, tá, galera do sexto ano aí? É um joguinho. Você clica no link, tá lá na mensagem do Class App, tem que entrar no Class App, clica no link, vai te levar para um site em que você vai colocar o número do PIN do jogo, tá certo? E, inclusive, tem que colocar esse número Game PIN e você coloca um nickname, um apelido. E aí você joga, você vai escolhendo a opção correta e eu vou vendo quem pontua mais e o website depois me informa quem pontua mais. Certo? Tem limite, tá certo? Máximo de 50 jogadores, tá certo? Então, assim, os que assistiram, eu sei que nem todos assistem, se fosse todo mundo assistir não ia dar, mas nem todo mundo assiste a aula. Então, joguem, mas quem jogar primeiro vai ter aí o benefício. Tá bom, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? See you later, alligators.